A história de hoje nasce das páginas de Esdras 1:2, quando Deus moveu o coração do rei Ciro da Pérsia para permitir o retorno dos exilados judeus a Jerusalém. Era o início de uma nova era, uma oportunidade de restaurar aquilo que o cativeiro havia devastado: a fé, a esperança e o altar do Senhor. No vasto império persa, entre muralhas douradas e o murmúrio de muitas línguas, Ciro proclamou em alto tom: "O Senhor, o Deus dos céus, me encarregou de edificar-lhe uma casa em Jerusalém. Quem dentre vós é do seu povo, suba e reconstrua." As palavras ecoaram como trovão suave nos corações adormecidos dos exilados. Entre eles estava Sesbazar, líder fiel, e também Zorobabel, descendente de Davi, que sentiu o chamado como fogo em seus ossos. O povo começou a sonhar novamente com as colinas de Sião e o perfume do incenso voltando a subir do altar. Mas o retorno não foi um simples êxodo de retalhos, foi uma marcha de fé. Mais de 40.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, partiram levando consigo lembranças, lágrimas e uma esperança teimosa. As estradas do império eram longas, as montanhas áridas e o calor impiedoso. Alguns desistiram pelo caminho, temendo os perigos do deserto. Outros murmuravam: será que realmente Deus está conosco? Mas Zorobabel os encorajava: a promessa dele não falha. Jerusalém pode ser um monte de ruínas agora, mas o Senhor habita nas ruínas dos corações humildes. E assim caminharam, alentados mais por fé do que por força. Quando finalmente alcançaram Jerusalém, o que encontraram foi devastador. As muralhas jaziam caídas, o templo era apenas cinza e entulho, as oliveiras antigas haviam sido queimadas e as ruas exalavam o silêncio de uma cidade ferida. Muitos choraram ao ver a destruição. Uma mulher idosa se ajoelhou sobre as pedras e sussurrou: "Senhor, o que restou de nós?" E Zorobabel, de pé ao lado dela, respondeu com voz firme: "Restou o amor de Deus, e isso é suficiente para recomeçar." Naquela primeira noite montaram tendas simples e reacenderam, no meio dos escombros, uma pequena lamparina. Foi mais do que iluminação, foi uma declaração de fé. Entre conversas tímidas, um jovem chamado Ilquias perguntou: "Como construiremos um templo quando mal temos pão?" Um dos anciãos, Jeconias, replicou: "Filho, quem ergueu o mar e firmou as estrelas não depende do ouro de um rei. Se dermos um passo de fé, ele dará os recursos." E todos silenciaram, ponderando as palavras. Dias depois, reunidos sobre o monte onde antigos sacrifícios eram oferecidos, a comunidade decidiu reconstruir primeiro o altar, antes mesmo do templo. "O altar é o coração", disse Jesua, o sumo sacerdote. "Se reerguermos o altar, Deus voltará a soprar vida no que está morto." As famílias começaram a recolher pedras entre as ruínas. Cada pedra, ao se erguer, representava arrependimento e confiança. As crianças observavam, curiosas, e os mais velhos ensinavam: não existe renovo sem altar. Quando o altar foi terminado, o povo celebrou uma festa ao Senhor. As chamas subiram novamente em Jerusalém, e o som das trombetas se espalhou pelos vales. Mas aquele brilho de esperança logo foi confrontado com resistência. Povos vizinhos, inimigos antigos, tentaram desanimar e impedir a reconstrução. Vieram com ofertas e armadilhas políticas. "Deixem-nos ajudar", diziam falsamente. E Zorobabel respondeu, com discernimento: "A casa de Deus não se edifica com alianças que comprometem a verdade." Rejeitados, os inimigos passaram a atacar com intrigas e ameaças. Cartas chegaram até o poder persa, acusando o povo de rebelião. Então, por um tempo, as obras cessaram, e a fé do povo foi posta à prova mais uma vez. O silêncio que se seguiu foi pesado. As pedras permaneceram empilhadas, o altar ventava sem sacrifício, e muitos se recolheram ao cansaço. Jesua caminhava entre as tendas, tentando consolar os desanimados. "Não esqueçam, irmãos, não viemos por ordem de homens, e sim por palavra do Senhor." Mas alguém respondeu: "Se é assim, por que ele não remove os obstáculos?" Jesua suspirou, olhando para o céu, ferindo-se de pôr do sol. Às vezes, Deus permite o silêncio para purificar a nossa motivação. Construiremos não por vanglória, mas por adoração. Em certa madrugada, Zorobabel subiu sozinho às ruínas do templo. O vento soprava poeira, e a lua projetava sombras quebradas. Ele se ajoelhou
ajoelhou sobre o entulho e orou: Senhor dos exércitos, o desânimo é mais pesado que as pedras que carrego. Dá-nos coragem de continuar. E em seu coração ele sentiu a promessa viva, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. As palavras sagradas o atravessaram com calor e paz. Ao amanhecer, reuniu o povo. Ouçam, proclamou: o Senhor não precisa de impérios para cumprir sua vontade. O que ele procura são corações dispostos. Com novo ânimo, o povo recomeçou. As mãos calejadas voltaram a levantar muros. O som dos martelos tornou-se cântico, e a poeira se misturava ao suor e à alegria. Homens, mulheres e crianças trabalhavam juntos. O sacerdote Jesua recitava salmos enquanto os pedreiros plantavam as fundações. E quando finalmente colocaram a pedra angular, o povo chorou. Alguns de alegria, outros de saudade do antigo esplendor, mas todos em uma única alma voltaram o coração para Deus. O templo parecia pequeno comparado ao de Salomão, mas o profeta garantiu: a glória desta última casa será maior. O segredo não estava no ouro, mas na presença viva do Senhor entre eles. A fé daquele povo não mudou apenas uma paisagem, mudou uma geração. Mostrou que os recomeços de Deus não nascem do excesso, mas da entrega. Jerusalém ergueu-se novamente, não por decreto real, e sim porque um pequeno grupo escolheu confiar quando tudo parecia ruína. Cada pedra, cada oração, cada lágrima foi semeada em fé. E dos escombros nasceu esperança. O tipo de esperança que atravessa séculos e nos alcança hoje. Hoje, talvez o templo caído seja o coração de alguém. Talvez as muralhas quebradas estejam dentro das famílias ou das cidades modernas, devastadas por medo e cansaço. Mas a mensagem daquele retorno ecoa: ainda há altar, ainda há promessa, ainda há Deus. Ele continua restaurando o que se julgava perdido. Não é necessário que tudo pareça pronto. É preciso apenas que o primeiro altar seja erguido, dentro de nós, onde o fogo da fé ainda pode acender. Se você gostou, curta e compartilhe para que mais corações sejam lembrados de que sempre é tempo de recomeçar com fé.